Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus de Jesus permaneça em nossos corações, nesse é o nosso encontro e hoje e sempre. Falaremos hoje sobre a depressão. A depressão já é considerada o mal do século. Segundo estimativas de estudos mais recentes, a depressão deve, dentro dos próximos anos, estar em primeiro lugar dentre as doenças que mais atingem a população mundial. Mas como o Espiritismo explica a depressão? Vamos ver isso hoje. Como pode a doutrina espírita ajudar no combate a essa doença silenciosa e muito grave? Inicialmente, precisamos entender o que é a depressão. A depressão é um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando assim significativamente o dia a dia. Estima-se que no Brasil hajam mais de 2 milhões de casos novos por ano. O problema da depressão é sua dificuldade de tratamento e de percepção. Muitas pessoas confundem a depressão com uma tristeza muito grande. Porém, segundo os especialistas, a depressão tem um caráter muito mais profundo. Assemelha-se a uma tristeza muito grande. Porém, essa tristeza tende a não passar, a não encontrar uma solução e apenas a se manter escondida na mente da pessoa, em forma de anseios ou dificuldades de manter o ânimo nas atividades do dia a dia. Sabemos que no Espiritismo toda doença ela tem a raiz da sua origem em transtornos da alma. Qualquer doença física tem enorme ligação com a situação espiritual, que é essa que se encontra em todos os indivíduos. A ligação fluídica com o cérebro é a maior responsável pelas impressões físicas que o nosso corpo receberá acerca da nossa espiritualidade. Então, se algum tipo de vício, por exemplo, se instala sobre nós, podemos acabar tendo situações em que as doenças surgirão. Se alguém cultivar muita raiva durante toda a sua vida, é um exemplo, algumas questões do coração podem surgir. Seguindo esse entendimento, a depressão também está ligada a questões muito profundas de ordem espiritual que merecem toda a atenção. Dito isso, entendemos agora que a depressão é uma doença do corpo e da alma. Estudos revelam que mais da metade das pessoas com depressão não sabe que estão com depressão, até que a doença atinge um estado mais avançado. Isso dificulta o seu tratamento, tanto espiritual quanto material. Outro fato importante de se destacar é a importância dos profissionais de saúde no combate a essa doença. Nenhum centro espírita ou espírito superior irá indicar jamais que se pare o tratamento médico ante uma doença. Tenho isso sempre em mente. O tratamento material, sabemos envolver diversos tipos de terapia e, em casos mais graves, até mesmo o uso de remédios.
No tratamento espiritual, costuma-se utilizar passes de tratamento espiritual e ligações mais elevadas com os espíritos amigos, com os amigos da espiritualidade. É preciso entender que, por se tratar de uma doença com origens no campo espiritual, a doença se torna mais complexa de ser trabalhada, visto que pode envolver questões de vidas passadas, vivências anteriores, transgressões da lei divina e até mesmo de obsessões agudas. Por ser uma doença onde o pensamento é atingido por ondas de pessimismo e de graves conflitos internos, dedicam seus espíritos a tratá-la como uma doença espiritual, onde o espírito, por diversos motivos, desde revolta e até mesmo ligação fluídica com o mal, pode tornar-se refém dos próprios pensamentos. Porque os pensamentos podem ser próprios ou sugestionados por espíritos infelizes que se agradam com qualquer situação de desgraça moral. Importante é destacar que, independente do porquê, a doença é assim séria e com complicações tantas que, em muitos casos, o suicídio é cometido pelos portadores de depressão. Sabemos de muitos casos que chegou a um nível de que a pessoa até abreviou a sua vida. O Espiritismo ele tem papel fundamental, porém não é exclusivo na cura. Através do Espiritismo e da forma íntima, pode-se o paciente enxergar melhor o caminho da cura. É indispensável o tratamento médico terreno, porém o tratamento espiritual pode auxiliar. Sendo uma doença ligada com os fluidos mentais, existem tipos de passes que podem auxiliar no alívio dos sintomas e com isso tornar a caminhada em direção à libertação espiritual dessa doença menos penosa. Através da doutrina espírita, o ser pode repensar sua situação, resgatar memórias passadas de forma indireta e, com a origem do aprendizado, ser capaz de elevar-se diante de toda a dificuldade. O centro espírita tem meios de auxiliar através do atendimento fraterno, através da consulta ao plano espiritual e dos estudos doutrinários. Segundo Emmanuel, não existe melhor médico que o Evangelho. Portanto, a doutrina pode ser um importante instrumento de ajuda para quem encontra-se perdido em meio aos tormentos da depressão. A enorme quantidade de informações que se encontra sobre este assunto traz também um comprometimento maior de estudo, de se aprofundar no conhecimento. Antes de tudo, o depressivo precisa ser acolhido como uma pessoa que necessita de todo o apoio e amparo, a fim de que tenha êxito em se descontaminar dos pensamentos que vibram, que ressoam em nossa alma como fonte de esgotamento mental. O Evangelho é para nós espíritas o remédio moral que precisamos para elevar-nos acima de nós mesmos e acima de toda dificuldade.
Pode-se vencer uma doença de forma menos penosa se houver conhecimento da relação com ela. Precisamos compreender que o estudo doutrinário é o escudo mais eficiente que dispomos sobre os problemas que atingem-nos em grau mais profundo, e para isso é necessário muita dedicação. As ligações fluídicas, espirituais, só serão atacadas ou manchadas com questões depressivas quando nos encontramos com a guarda baixa, ou seja, despreparados moralmente, ou com ligações menos elevadas através de nossa vibração mental. O caminho para a cura é penoso e realmente muito complicado. Somente com muita oração, tratamento médico, tratamento espiritual e, acima de tudo, do autoconhecimento, estaremos livres de nos tornarmos reféns dos nossos próprios defeitos. Aos que procuram auxílio da depressão no espiritismo, saibam que o caminho não é fácil, mas a conquista é grandiosa. Estudem, esforcem sua vontade, treinem conhecer a si mesmo e vencerás todas as batalhas para se tornar um espírito muito melhor. André Luiz, ele cita nas suas obras que os estados da mente são projetadas sobre o corpo. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo. Ela funciona, ora, como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora como tempestades, gerando raios e faíscas, destruindo, que desequilibram o ser. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização, ou seja, o efeito de tirar a vitalidade do corpo. O indivíduo ele perde energia por dois mecanismos principais. O primeiro, ele perde sintonia com a fonte divina de energia vital. O indivíduo não se armando como deve, com sentimento de autoestima baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, o elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. O segundo caso é o gasto energético improdutivo. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, ele desperdiça energias nos sentimentos de autocompaixão, de tristeza, de lamentações,
ele sofre e não evolui. E quais as causas principais da depressão? A depressão ela está frequentemente associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa degenerada em remorso. Quando, por algum motivo, infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência do erro cometido, temos dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é o erro, consciência, arrependimento, tristeza e reparação. Nós erramos, nós tomamos a consciência do erro. Nós nos arrependemos com o que fizemos. Isso nos causa uma tristeza, mas nós vamos reparar. Este caminho é meio natural de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomada a consciência de nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. O segundo é o erro, consciência, culpa, remorso, que é aquela ideia fixa, e a depressão. Nós erramos, tomamos consciência, mas nós nos culpamos tanto que caímos em depressão. Este outro caminho, se ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nós nos abatermos com sentimento de nos punir e permanecermos presos ao passado de erros, com ideias fixas, nós estaremos caminhando para o estado de depressão, que é improdutivo no sentido de nossa evolução. Outro fator que está determinando esta incidência alarmante de depressão nos nossos dias é o isolamento, a insegurança e o medo que estão acometendo as pessoas na sociedade atual. Absorvido pelos valores predominantes, como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não perder, de ser o melhor, de não falhar, o homem está se afastando de si e de sua natureza. Adota então uma máscara que utiliza para representar um papel na sociedade. E nesta neurose, ele deixa de desenvolver as suas potencialidades. Não se abre nem expõe suas emoções, pois estas demonstram o que de fato ele é. Preso no orgulho, preso no egoísmo, ele se isola e se sente sozinho. Não no sentido de estar só, mas de se sentir só. Mais do que se sentir só, é a insatisfação que a pessoa sente com a vida e consigo mesma. O indivíduo, nessa situação, precisa se cercar de pessoas e de coisas para ficar bem, pois desconhece que ele se basta pelo potencial divino que tem. A solidão é consequência de sua insegurança, de sua imaturidade psicológica. Nos primeiros anos da vida, a criança, enquanto frágil e insegura, é natural que tenha necessidade de que as pessoas vivam em função delas, dando-lhes atenção e proteção. É a fase em que o indivíduo se preocupa exclusivamente consigo mesmo. Com o seu amadurecimento, começa a criar uma boa imagem de si, tornando-se mais seguro, e a partir de então passa a se doar, a se envolver e a participar mais do mundo.
O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades nesse processo de amadurecimento afetivo, mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas, exigindo carinho, respeito e atenção, sem se preocuparem da mesma forma com os outros. Fazem-se de vítimas, sem as responsabilizarem por si. Conseguem o seu equilíbrio às custas das conquistas exteriores. A primeira frustração que se deparam não toleram, pois expõem suas fraquezas e isso motiva um quadro de depressão. O indivíduo, quando perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de amar o semelhante. Pois o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo é um sentir de dentro para fora. Este sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor, da nossa sintonia com Deus, aquele Deus interior que nós temos em nós. Mas então, qual é o tratamento para a depressão? A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar, com o intuito de nos descobrirmos sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. E depois, nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações. Somos limitados, mas sabemos que temos toda a potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como semente de luz. Isto nada mais é do que desenvolver a fé em si e no Criador. Sentimento este que transforma e que nos liga diretamente a Deus. Uma pessoa consciente da sua riqueza interior passa a ter segurança e fé nas suas potencialidades infinitas, começando a gostar e acreditar de si, amando-se. E a partir de então, sentindo a necessidade de expandir esse sentimento a tudo e a todos. Começa assim a se despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual, se transformando numa pessoa feliz e sorridente. Pois onde existe seriedade, não há e há algo de errado. Sorria e seja feliz, amando e servindo sempre. Começa assim a se despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual, se transformando numa pessoa feliz e sorridente, pois onde existe seriedade, há algo de errado. Sorria e seja feliz amando e servindo sempre. A terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir, se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem, seja no trabalho profissional, no trabalho do lazer ou no trabalho de servir ao próximo. O indivíduo se ocupa, exercita o amor e deixa
de se envolver com as lamentações, pois a infelicidade faz seu ninho no escuro dos sentimentos de cada um. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham a serviço do bem. Para doarmos este amor, não basta somente fazermos obras de caridade, temos que nos tornarmos caridosos. Antes de fazermos o bem, temos que ser bons. Nós temos que ter o bem dentro de nós para praticarmos o bem para os outros. Ninguém dá o que não tem. E se nós não temos o amor dentro de nós, como que nós vamos amar o próximo? Darmos um pão, darmos um agasalho, mas junto colocarmos uma boa dose de afeto, de carinho. Ser, acima de tudo, generosos, que é a caridade com afeto. As pessoas estão com fome de amor, de calor humano, um ombro amigo, um abraço, um aconchego e uma palavra de carinho. Às vezes, com um simples sorriso, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando energia e transmitindo vida. O homem alcançou um enorme progresso intelectual, satisfazendo suas necessidades materiais com os avanços tecnológicos, porém, ainda se depara com enormes dificuldades na convivência fraterna com o seu semelhante. Estamos cada vez mais próximos uns dos outros através dos meios de comunicação, no entanto, mais afastados emocionalmente. Agora o homem está sentindo a necessidade urgente de desenvolver a afetividade, de se envolver, de amar e sentir o seu semelhante. Temos que ressuscitar e libertar a criança que está esquecida dentro de nós. Para resgatarmos esta criança que adormece em nós, é necessário que vejamos o mundo de forma positiva, de forma otimista. A nossa criança interior geralmente se encontra retraída e oprimida, porque a vida nos apresenta de forma desagradável, ainda não vivemos de forma natural, de forma espontânea, e isto gera ansiedade e sofrimento. Deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é de quem vos assemelham. Jesus quis dizer que teremos que ser puros, autênticos, integrados com a nossa natureza divina, sem fugas, sem máscaras, para alcançarmos a nossa evolução espiritual. Ter atitudes simples, como lidar com os animais, não maltratando, brincar com as crianças, sentar no chão, brincar, atividades criativas, tocar um instrumento, fazer pequenas tarefas domésticas, cozinhar, manter uma conversa amena, contar um caso, ver um bom filme. Quantas coisas que nós temos que nos distrai e que nos faz tão bem. Escutar uma música, cantar, sorrir, ouvir com atenção, olhar com ternura,
tocar as pessoas, abraçar, fazer um elogio sincero, curtir a natureza, admirar o pôr do sol e muitas coisas que temos. Essas são tarefas que muito ajudará a reencontrar o equilíbrio e a harmonia interior. Quanto custa tudo isso que nós vimos? Só custa o nosso tempo. Manter sempre o bom humor. Aquele que tem no ideal de servir uma meta de vida, será sempre uma pessoa feliz. Na vida o que mais importa é o amor e o bem-querer das pessoas. Viver suas emoções, não se deixar afetar por coisas pequenas. Muitas vezes nos deixamos abater por problemas que, se olharmos com os olhos de espíritos eternos, em passagem temporária pela terra, não valorizaríamos nunca. Substituir sentimentos de autopiedade por vibrações em favor dos que sofrem. Se olharmos com atenção e interesse ao nosso redor, veremos que existem pessoas com problemas muito, mas muito maiores e piores que o nosso a pedir socorro. Procurar praticar atividades físicas regulares, como uma caminhada, um esporte, um lazer. A mente parada começa a criar pensamentos negativos. Com essas atividades, você estará desviando sua mente desses pensamentos perigosos. Tornar-se empreendedor, dinâmico, criando ideias novas e construtivas em benefício do semelhante, com motivação para implementá-las junto ao grupo ou à comunidade a que pertence. Não fique parado, esperando que as coisas aconteçam em seu favor. Haja em favor do próximo e não se surpreenda se você for o maior beneficiado. Leituras edificantes, um terapeuta ou um orientador espiritual ajuda você a ver o problema por um outro ângulo. A oração é um recurso indispensável no processo de recuperação. Através delas, estabelecemos sintonia com a espiritualidade maior, facilitando o caminho para que nos inspirem e revigorem nossas energias. Nós não nascemos para sofrer, meus irmãos. A vontade de Deus é a nossa alegria e a nossa felicidade. Se sofrermos, é por nossa causa. Os nossos problemas e nossas dificuldades devem ser interpretadas como instrumentos para a nossa própria evolução. Nunca devemos nos deprimir ou nos revoltar quanto aos problemas e dificuldades. O melhor aprendizado é aquele que tiramos de nossa própria vida. O que importa é sabermos que os problemas que deparamos na vida só surgem quando já temos condições de solucioná-lo. Como disse o Mestre Jesus, o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, meus irmãos, que eu possa ter trazido uma mensagem a vocês e que vocês possam refletir, se modificar, para não dar espaço a esse mal que tanta gente ele atinge, da depressão. Fiquem bem, fiquem todos com a paz de Deus, com a paz de Jesus nos corações. Fiquem todos em paz. Muito obrigado,
Até o nosso próximo encontro.